nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na caminhada com Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio, membro da Assembleia de Deus Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos este que tem acrescentado conhecimento para todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Nós nos baseamos nas revistas CPAD, das casas publicadoras da Assembleia de Deus. Ok? Neste canal teremos aqui lições, comentários sobre a lição de juvenis, lições de adultos e também algumas programações que nós fazemos aí a cobertura e gostamos também de publicar aqui neste canal. Portanto, você que ama estudar a Palavra de Deus, você que quer conhecer mais do Senhor Jesus, você está no canal certo. Este canal é um canal totalmente cristão para a edificação do povo de Deus, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis, que tem como tema a liderança, o Novo Testamento. Estudamos nas lições anteriores sobre liderança, no Antigo Testamento. Exemplos de lideranças, homens que Deus levantou no Antigo Testamento para poder exercer a posição de líder. E tiramos ali alguns exemplos para a nossa vida cristã aqui, para nosso dia a dia. Vimos aí o exemplo de liderança de Moisés, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Vimos também aí ensinamentos sobre os reis do antigo Israel. Vimos também exemplos de liderança dos profetas, porque tudo isso é obra de Deus. Tudo isso que aconteceu, todos os líderes levantados no Antigo Testamento, foi Deus que levantou para poder nos ensinar princípios cristãos. E nesta lição nós estudaremos aqui a respeito da liderança no Novo Testamento. Homens também que Deus levantou para poder exercer a posição de líder já na nova revelação, na nova aliança, no Novo Testamento. Tá bom? A leitura principal desta lição diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 16. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nós por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. A nós afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos como somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque, ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, através desta leitura bíblica em classe, ele
faz com que os irmãos de Coríntios entendam que ele estava passando por um período difícil em sua vida, um período de perseguição, um período em que ele estava sendo totalmente colocado como lixo. Ele estava sofrendo bufetadas, como ele fala aqui no seu texto. Ele estava sofrendo um desprezo da sociedade, aquela sociedade, logicamente, daquelas pessoas que não eram convertidos a Cristo. Ele estava no momento em que ele estava se sentindo fraco, mas por amor ao Evangelho do Senhor, por amor àquelas pessoas que tinham sido convertidas a Cristo, por amor ao poder do Evangelho, ele estava passando por tudo isso. E ele fala mais no final dessa carta, aqui no verso 16, que é advertindo a todos para ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Jesus sofreu uma morte de cruz. O apóstolo Paulo estava sofrendo neste momento, e ele admoesta para que sejais imitadores. Primeiro ponto de liderança que nós vemos já nessa leitura bíblica em classe, para você, meu querido aluno e professor, entender que a perseguição, os sofrimentos, por amor ao Evangelho, vai gerar em você perseverança, confiança, e você vai ver que isso é uma provação de Deus para que você seja aprovado como líder no futuro. Você que é líder neste momento, nós vamos já entrar aqui nos tópicos dessa lição. Você que é líder neste momento, saiba que você não viverá somente um mar de rosas. Terá também momentos difíceis. E esses momentos difíceis virão para você, com certeza, para que você possa se fortalecer na fé e a sua liderança ser sólida, para que você possa ter mais experiência e passar isso aos outros. Ser um homem maduro, uma mulher de Deus madura, um jovem maduro, um adolescente maduro. Saiba que muitas das vezes as provas vêm para que Deus possa nos aprovar e reconhecer que nós estamos capacitados a exercer essa função. Ok? O primeiro ponto dessa lição diz: as variadas funções e tipos de liderança em o Novo Testamento. Para um leitor atento do Novo Testamento, salta aos olhos a variedade de ministérios, funções e tipos de liderança que existe neste contexto bíblico. Inicialmente, Jesus tem seguidores, Mateus 8:10. Depois, ele preparou 12 apóstolos, Mateus 10:1. Em pouco tempo, ele designou uma missão especial para 70 discípulos, Lucas 10:1. Então, nós vemos aí que Jesus, ele começa então o seu ministério e ele separa líderes para poder auxiliá-lo no seu ministério. Já depois da sua ida aos céus, o apóstolo Paulo, ele confirma estes ministérios a qual Jesus deixou aqui para nós. Sabemos que o apostolado, reconhecemos isso, o apostolado, eles são apóstolos que conviveram com Cristo, tiveram toda uma experiência de vida com Cristo. Após isso, Jesus separa então os 70 homens cheios do Espírito Santo, que no Novo Testamento vai falar de diáconos. Os diáconos foram criados, a função ministerial diaconato foi criado para que eles servissem a igreja, para que eles servissem o pastor, o bispo, para que eles dessem um suporte do pastor e do bispo e do presbítero, para que eles pudessem então servir a igreja, para que eles pudessem então servir os membros da igreja, os órfãos, as viúvas e todos aqueles que necessitavam de apoio. O diaconato também, ele auxiliava o pastor, que o pastor tem, na verdade, o ministério de ensino doutrinário da igreja. E o diaconato, ele serve nas outras funções,
nas funções de limpeza, nas funções de organização, nas funções de cuidado com os membros mais carentes, né? No reino de Deus, né, os ministérios foram criados para servir os membros da congregação, os membros da igreja. No reino de Deus, o pastor, ele é servo. O bispo, ele é servo. O presbítero, ele é servo. O diácono, ele é servo. Servo de quem? Da igreja do Senhor Jesus. O ministério foi criado para que todos pudessem trabalhar de maneira coletiva a serviço da igreja, a serviço da igreja ao qual o nosso Senhor Jesus comprou. O segundo ponto fala a vivência da liderança em um Novo Testamento. Em nosso texto bíblico, podemos ler as palavras de Paulo aos irmãos que estavam na igreja em Corinto. Havia naquela comunidade um forte conflito instaurado em virtude do infantil partidarismo que se enraizou ali. 1 Coríntios 3, 1 a 8. Paulo detidamente demonstrou que aquele partidarismo não tinha razão de existir, uma vez que ele, Apolo e Pedro eram meros coadjuvantes do Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 9. Aquela ocasião em que o apóstolo Paulo diz: Pedro plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Eu vi ali umas pessoas que diziam, os membros que diziam: não, eu gosto mais do apóstolo Pedro, no ensinamento dele. Não, eu gosto mais no ensinamento de Apolo. Apolo, ele é assim assado. Não, eu aprendi mais com fulano de tal. Esse partidarismo dentro da igreja não pode existir, porque Deus é quem dá o crescimento. É Deus, através do Evangelho, é quem transforma vidas. É Deus, através da palavra de Deus, é que direciona vidas a ter uma vida de transformação. É Deus quem faz isso. Então, líderes que exercem a função no Novo Testamento, outro exemplo aqui do apóstolo Paulo, que nós temos que enfatizar isso, é que um líder, ele reconhece que a sua liderança é apenas um canal de bênção para poder levar as pessoas a Cristo, para poder levar as pessoas a conhecer mais a Jesus. O verdadeiro líder, né? O líder verdadeiro, ele não faz ali dissoluções dentro da igreja, ele não cria grupos específicos para ele, não. O líder verdadeiro, o apóstolo Paulo está dando um exemplo muito claro aqui, que ele leva toda a igreja a conhecer ao verdadeiro líder que é Jesus Cristo. A liderança maior, a salvação maior, a pessoa que pode transformar a sua vida, que é Jesus Cristo. Deus, ele consegue fazer transformação do mais vil pecador, não importa se ele é assassino, se ele é um homem que cometeu terríveis atos sanguinários aqui na terra, mas quando a palavra de Deus, quando o evangelho chega no coração desta pessoa com poder, ela tem transformação de vida. E isso não é mérito de nenhum líder que levou o evangelho, nenhum evangelista que pregou o evangelho. Não, é mérito de Deus, é mérito do poder do evangelho do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter isso em mente. O líder, ele não cria grupos. O líder, ele leva toda a igreja para o verdadeiro líder, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus. Terceiro ponto fala diferenças entre a liderança do Antigo e do Novo. Os fundamentos de nossa liderança sob a perspectiva do Evangelho de Cristo são o serviço, a humildade, o companheirismo e a excelência. As Escrituras estão cheias de modelos coerentes e sadios de liderança. Ora, se quisermos dicas para uma liderança em tempos de crise, basta pensarmos nas medidas tomadas por José no Egito ou por Esdras e Neemias no retorno do cativeiro
da Babilônia. A história de José do Egito, todos nós conhecemos muito bem. Sabemos que ele foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado, inclusive até pelos seus entes queridos. José, ele foi rejeitado pela sua própria família que eu digo essa, os seus irmãos, ao ponto de venderem ele como escravo. E na escravidão, dentro da casa de Potifar, a sua esposa, a esposa de Potifar, acusa ele também de assédio. Ele tinha certeza no que ele cria, ele tinha certeza no seu Deus, e ele não deixa isso de lado. Ele exerce uma função de humildade, sabendo que as pessoas ao seu redor poderiam conhecer mais de Deus, poderiam conhecer mais das coisas de Deus. Então ele exerce essa função com excelência. Mediante todas as críticas, ele não se deixa abater. Ele continua firme e todos nós conhecemos o final da história. Ele se torna governador do Egito, o único governador que as Sagradas Escrituras relatam, e ele então salva também toda a sua família da fome. Então, meu querido aluno, meu querido líder, isto é apenas alguns exemplos de liderança do Novo Testamento. Nós veremos mais exemplos nas lições posteriores. Eu convido a você a continuar conosco, assistindo todos os vídeos, as videoaulas que nós colocaremos aqui à disposição dos irmãos, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula, se Cristo nos permitir.